mente e são efeitos visíveis, estudados pelas leis físicas. Então são chamados de efeitos físicos. Estes efeitos físicos, eles são produzidos por pessoas que também possuem energia disponível, que se conjugam com espíritos que usam estas energias para fazer estas ocorrências. Então nós temos na doutrina espírita um vasto histórico de fenômenos que podem ser atribuídos a isto. Mas não é só no espiritismo que isso acontece. Ora, onde mais, André? Eu pensei que esse negócio de efeito físico só acontecesse no espiritismo. Não, isso acontece em muitos lugares. Aliás, a Bíblia, você já ouviu falar dela? É um maior documento de efeitos físicos. Aparições, desaparições, volitações, desmaterializações. Nós temos ali inúmeras situações em que isso acontece. Nós temos a queda do maná do céu, a abertura do Mar Morto, como nos relata, as pragas de Moisés. No Velho Testamento encontramos isto. Nós temos Jesus transfundindo a água em vinho no primeiro dos milagres a ele atribuídos, a multiplicação dos pães e dos peixes, fenômenos físicos. Nós temos curas, que são a transformação do estado íntimo de órgãos doentes em um estado novo, renovado, saudável. Efeitos físicos, sem que Jesus tenha pedido, me dá uma gilete aí que eu tenho que arrancar um tumorzinho aqui de alguém. Não, Jesus não pede isso. Jesus impõe a mão, transmite uma carga de energia e aquilo recompõe a pessoa. É efeito físico. Jesus caminha sobre as águas. Efeito físico. Simão, vendo Jesus, diz, eu também quero andar sobre as águas. E então Jesus fala, venha Simão. E Simão desce do barco e começa a andar sobre as águas. Só que no meio do caminho, acho que dá um ventinho maior, uma ondinha mais alta, ele começa a ficar com medo e começa a afundar. Próprio da nossa fragilidade diante de certos testemunhos de fé. Efeitos físicos que estão aí na Bíblia para serem avaliados, para serem observados. Nós temos a tradição da mulher que vira uma estátua de sal, o fogo que cai sobre Sodoma e Gomorra, que podem ser atribuídos a fenômenos atmosféricos, fenômenos produzidos, mas não a mulher que vira estátua de sal. Nós temos na tradição religiosa católica inúmeras ocorrências que atestam a existência de fenômenos físicos. Bilocação. Nós temos fenômenos comprovados de presença de Antônio de Pádua em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós temos as chagas abertas em Francisco de Assis. Fenômenos de flutuação, quando alguns interessados em denegrir a imagem de um santo que estava pregando, se não me engano, Santo Antônio também, fazem com que o palco onde ele estava, que havia sido construído para ele falar mais alto, para que todos pudessem ver, alguns engraçadinhos vão lá e afrouxam as cordas. E ele está em êxtase pregando a palavra do Senhor, quando de repente aquele palco vem a ruir. Caem as tábuas, caem os mourões que seguravam, e ele continua falando, flutuando. Efeitos físicos, que não são espíritas. Você que é católico, você reza para estes santos todos os dias. Então, é fenômenos que a doutrina espírita estuda e que não são atribuídos ao demônio. Ou você vai achar que era o diabo que estava segurando o Santo Antônio para que ele pregasse de Jesus. Talvez na postura mais adequada a Satanás estava o fato de tentar tirar o tapete do pobre Santo Antônio, não de ficar segurando o Santo Antônio. Por isso que a doutrina espírita tem condições de dar a você, telespectador, explicações sobre estas coisas, como fenômenos que combinam energias próprias para produzir reações. Nós temos na doutrina espírita, como você poderá ver nessas imagens, inúmeros documentos que falam da materialização de espíritos. Você está vendo
a foto de um disco de vinil, aqueles discos antigos que eram duros e não se prestavam a você enrolá-los. E que numa reunião de materialização, um espírito aplica sobre um espírito, que se torna visível para as pessoas que estão ali. Ele aplica uma energia sobre este disco, esse disco perde aquela característica dura, ele enrola como se fosse um tubinho de papel e depois ele retira a energia e o disco fica duro de novo, como sem quebrar, sem estar rompido. Se há um pedaço do disco é que se quebrou depois, mas o disco continua enrolado. Fenômeno físico. E as casas espíritas em algumas instituições fazem trabalhos de cura com base em processos, fenômenos físicos. Fazem alterações através da prece, através da ação magnética, modificando o interior dos tecidos, recuperando a saúde em certas áreas ou em todo o organismo da pessoa, usando energias. Você acha que o demônio pode fazer o bem? Se o demônio fizer o bem, ele não é tão mau como o povo fala. Se o demônio pode salvar uma pessoa, como faz a doutrina espírita, que muitos dizem é filha do diabo, como é que esse diabo pode fazer o bem? Ah, mas ele faz o bem para enganar os outros. Mas como é que ele engana os outros quando ele trabalha contra ele mesmo? Que ele pegue um indivíduo que já está perdido e fique feliz de levá-lo para o inferno é uma coisa. Mas que ele pegue esse indivíduo que gasta a sua saúde num boteco e tente fazê-lo ser um homem bom, tente corrigir os seus defeitos, tente fazê-lo andar por outro caminho, tente fazê-lo ser melhor, ser um homem cumpridor dos seus deveres. Que diabo é este? Só se for um diabo louco, alucinado. Efeitos físicos, portanto, Alice, acontecem todos os dias. E nós, na doutrina espírita, encontramos nas obras espíritas referências ao mecanismo de realização, de ocorrência. Se você procurar no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, este que você tem o nome e as referências bibliográficas aqui na tela, você vai ver lá no final uma explicação, alguns capítulos contando, descrevendo uma reunião de materialização de espíritos. Você vai encontrar também no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulos que explicam este capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ajudam você a entender os fenômenos físicos que acontecem. E também nós queremos lembrar que existe lá no Vaticano uma sala, se não me engano, sala do purgatório, que eles denominam aquela sala destinada a guardar batinas que estão com as marcas de mãos de entidades, objetos que pegaram fogo sozinhos, que se incineraram parcialmente ou totalmente. Ah, quantas coisas acontecem que o leigo, o indivíduo que não entende a doutrina espírita atribui a Satanás, mas que de verdade não tem nada a ver com o pobre Satanás, que leva a culpa sem ter feito nada para merecer isto, que são frutos da nossa ação do mundo. E é por isso que estudar a doutrina espírita dá para nós uma ampliação da compreensão do que acontece. Se na sua casa acontece algum fenômeno desse tipo, objetos que se deslocam, coisas que quebram sem explicação, nós tivemos uma ocasião, um companheiro nosso que estuda isto, nosso irmão Mathieu Tubino, autor do livro Ectoplasma, ou esse fluido vital chamado ectoplasma, ele nos contou que em uma casa de uma pessoa que foi até ele contar o que estava acontecendo, ela teve que trocar uma lâmpada 60 vezes no mês. Uma lâmpada que queimava.